Procura por cursos técnicos aumenta nos últimos 10 anos. Transição capilar como grito de liberdade masculina. Projeto oferece banho e cuidados pessoais para moradores de rua. Na entrevista de hoje, especialista fala sobre sintomas e como prevenir o sarampo. Série sobre medo traz reportagem especial sobre violência doméstica. Começa agora o Jornal da Barão. Quando se pensa em qual carreira seguir, a primeira dúvida que surge é: fazer uma faculdade ou um curso técnico? Ambos oferecem um ensino de qualidade e preparam o estudante para o mercado de trabalho. Mas a escolha por cursos técnicos vem aumentando na última década. Veja na reportagem de Josiele Batista. Quando ainda trabalhava como jovem aprendiz, Gabriele foi incentivada a investir na carreira profissional e decidiu ingressar em um curso técnico na área de recursos humanos. O curso técnico, ele me ajudou em diversas áreas. Eu consegui ter um leque de experiência, tanto entre as empresas, como a gente pode visualizar isso, tanto internamente como externamente, e também a questão de você valorizar as pessoas, qual a importância que as pessoas têm, qual o tipo de comportamento delas, e isso me agregou bastante. Segundo o coordenador de atividades técnicas do Senai de Ribeirão Preto, o embasamento que esse tipo de curso oferece é rico em profissionalismo e habilidades práticas, que deixam o estudante mais preparado para iniciar a vida profissional. Muitas vezes, quando o profissional entra na empresa e apresenta um bom desempenho, que foi adquirido no período do curso técnico, a própria empresa oferece a oportunidade dele realizar uma graduação. E eu diria assim, o profissional bem formado é aquele que faz o técnico e após o técnico vai fazer uma graduação. Tá? A facilidade de inserção no mercado de trabalho, né? A competência que ele tem no mercado de trabalho é muito maior, é muito melhor quando ele tem essa base técnica, porque ele sabe fazer, não fica muito no âmbito do teórico, mas sim naquele do saber fazer e mais a teoria de alto nível que ele adquire na graduação. E foi o que aconteceu com a Gabriele. Assim que ela terminou o curso técnico, seguiu o conselho de um professor e ingressou na faculdade de administração. No início não foi fácil, mas hoje ela descobriu que escolheu o caminho certo. E através disso eu decidi fazer administração, que também é um leque, eu posso trabalhar em diversas áreas, em recursos humanos, área financeira e logística, e também em recursos humanos se eu pretender seguir essa área. Depois de alguns semestres eu recebi uma oportunidade numa contabilidade e lá eu consegui desempenhar tudo que eu estou aprendendo na faculdade. Josiele Batista para o Jornal Barão de Mauá. Público da terceira idade volta à sala de aula em Ribeirão Preto para aprender a mexer no celular. Idosos aprendem sobre redes sociais, aplicativos de serviço e mensagens para se conectarem com segurança. A escola de celular tem o objetivo de inserir não apenas os idosos, mas todos aqueles que têm dificuldade com a tecnologia. Nos últimos 2 anos, o interesse pelos cabelos afro cresceu mais de 300%, segundo pesquisa do Google. Até os homens passaram a gostar e respeitar os próprios cachos. A história dos homens que assumiram os cabelos afro, você confere agora na reportagem de Bruna Mello. Há 3 anos, Henrique decidiu parar de alisar os cabelos e assumir os cachos. O resultado gerou tanta repercussão positiva que o jovem decidiu não raspar o cabelo e deixar crescer naturalmente. Tiago também decidiu agora assumir o cabelo afro e parar de usar química para alisar, procedimento que fazia desde quando era adolescente.
Procurar por ajuda profissional sempre é bom na hora de assumir o cabelo natural, sem química, apesar que Henrique encontrou ajuda nas redes sociais. Jusilene dá dicas dos cuidados que se deve ter na hora da transição capilar. A busca pelo cabelo natural foi tão impactante na vida de Tiago que ele decidiu agora ajudar outras pessoas que também passam pela situação, dessa vez com o uso da internet. Um projeto voluntário dá banho e oferece cuidados pessoais de graça aos moradores de rua de Ribeirão Preto. A repórter Bianca Colucci esteve na ação e vai contar todos os detalhes pra gente. José mora nas ruas há mais de 9 anos. Hoje, ele precisa fazer um tratamento para os rins. Por isso, esse projeto, que oferece banho aos moradores de rua, é muito importante para ele nesse momento. Edson também mora nas ruas de Ribeirão Preto e participa há pouco mais de 2 meses do banho solidário. Além de oferecer banho às pessoas que moram nas ruas da cidade, os voluntários do projeto também oferecem assistência psicológica e de enfermagem. O projeto existe há 2 anos e é uma homenagem que a família de Felipe Gui Rocha resolveu fazer ao jovem, que morreu aos 19 anos de acidente de carro. Não deixei isso cair. Mais devagar, mão. Vamos lá, gente. Os banhos são realizados todo segundo domingo de cada mês na Catedral de Ribeirão Preto. A carreta existe há 2 anos e tem capacidade para 600 litros de água, o que equivale a 35 banhos. No próximo bloco, na nossa entrevista de estúdio, vamos esclarecer dúvidas sobre o sarampo. E você vai ver também uma reportagem especial sobre a violência doméstica. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco.
lei que fixa prazo de 30 dias para diagnóstico de câncer foi sancionada em todo o país. Medida prevê que os exames para diagnóstico de câncer devem ser realizados no prazo de 30 dias, após a primeira suspeita do médico, pelo SUS. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o sarampo. Segundo a Secretaria da Saúde, Ribeirão Preto é a 26ª cidade com mais casos de sarampo no estado de São Paulo. E o único jeito de prevenir é a vacina, que é oferecida de graça nos postos de saúde. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o Rodrigo Vieira, que tem os detalhes para nós. Olá, Jean. Estamos aqui com o médico, chefe da Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto, Dr. Daniel Araújo, para tirar algumas dúvidas sobre o sarampo. Muito obrigado, Dr. Daniel, pela presença aqui, tá? Olá, Rodrigo. Então, eu que agradeço o convite de vocês, é sempre um prazer. Em nome da Secretaria, né, a gente agradece o convite, porque é sempre importante a gente estar esclarecendo essas informações importantes sobre o sarampo. Por que uma doença que já estava praticamente erradicada há tanto tempo no Brasil volta agora com essa intensidade? Na verdade, Rodrigo, o termo erradicação não é o termo mais adequado, né? Porque, na verdade, a única doença erradicada até hoje foi a varíola, né? O sarampo, a gente teve um controle no Brasil, né, principalmente no estado de São Paulo. A última circulação importante do vírus foi na década de 90, mais especificamente em 1997. E de lá para cá, o estado de São Paulo, a gente teve apenas casos importados, né, associados com importação ou diretamente importados de outros países. Porém, no Brasil, a gente já teve outras circulações do vírus, ele deixou de ser o país livre do sarampo em alguns outros momentos, né? 2012 foi na região ali de Pernambuco, depois no Ceará, né? 2012, 2013, que é onde a gente perdeu, naquele período, a classificação como área controlada do sarampo. Sim. E depois, mais recentemente, no ano passado, né, na região norte do país, associado com a importação de casos da Venezuela, né, os estados do Roraima, depois o Pará e o Amazonas, tiveram também um número grande de casos, né, transmitindo durante mais de um ano, que fez com que a gente perdesse também, já naquele período, o controle, né, uma classificação de como um país com controle da doença. E agora, mais recentemente, a partir do começo do ano para cá, o estado de São Paulo, né, já está vivendo uma epidemia, que provavelmente vai ser uma epidemia que vai se espalhar para praticamente todos os estados do país. Quais são os sintomas do sarampo? Os sintomas mais clássicos do sarampo, né, nas pessoas que a gente considera como não imunes, né, porque nem sempre o sarampo se apresenta da forma clássica dele, que às vezes atrapalha até o diagnóstico, é que ele apresenta uma doença febril aguda, né, causada por um vírus, né, então é uma doença febril aguda, que geralmente começa com febre, né, e logo junto com a febre já começa com sintomas característicos da doença, que são a tosse, né, a coriza, né, que é o nariz da tosse, todo mundo conhece, coriza, que Sim. é o nariz escorrendo, e conjuntivite, né, os olhos ficam avermelhados. Depois de uns 3, 4, 5 dias desses inícios desses sintomas, aparece o que é mais característico da doença, que é o exantema, que é a vermelhidão no corpo. São aquelas manchas vermelhas que começam geralmente no rosto, depois ela vai se espalhando pelo corpo, né, pelo tronco, e que geralmente dura 4, 5 dias essa apresentação com essa vermelhidão no corpo, que é geralmente quando se pensa mais na doença, né? Então, geralmente essa é a evolução clássica do sarampo. E como se prevenir do sarampo? No caso, qual que é o melhor tipo de prevenção? Tá, até complementando a primeira questão que você falou, né, que você me fez, eu acabei não evoluindo com a resposta, que na verdade, justamente pensando na prevenção, que é a vacina, né, quando a gente tem períodos que sem a transmissão da doença, né, as pessoas acabam muitas vezes, de certa forma, se relaxando, né, e nem sempre a gente consegue manter as coberturas vacinais, ou seja, as altas coberturas que a gente vê em algumas faixas etárias da população, Sim. às vezes elas não são tão altas como a gente gostaria. Então, alguns suscetíveis acabam se permanecendo. Se vier casos importados, né, mesmo a gente estando controlando o sarampo aqui, se vier casos importados, geralmente, quando a gente controla a doença de outros países, como no continente europeu, no continente até nos Estados Unidos, no Canadá, também manteve essa transmissão do sarampo de uma forma bastante importante. Então, a possibilidade dela ser reintroduzida sempre existiu. Provavelmente agora Sim. ela conseguiu ser reintroduzida e aí sim conseguiu, achando as pessoas suscetíveis com baixa cobertura, ela acabou se espalhando. Então, qual é a forma que a gente vai controlar a doença hoje? É basicamente pela vacinação. Tem duas formas
de se fazer essa vacinação, esse controle do sarampo, primeiramente é o bloqueio vacinal que a gente fala, que é identificando os casos suspeitos. A gente traça todos os locais que esse indivíduo frequentou e busca essas pessoas nesses locais que esse indivíduo frequentou, e aquelas que não têm vacina, a gente faz a vacinação delas. Ou seja, a gente faz as vacinações nos contatos, que a gente chama de bloqueio. E depois, uma situação que a gente já está vivendo hoje, né, com a transmissão disseminada da doença, né, a gente tem que ampliar as coberturas vacinais, né, e essa ampliação é feita com intensificação e campanha. Então a gente orienta, como a gente está fazendo aqui, as pessoas que têm indicação, né, de vacinação, depois a gente pode até falar sobre isso, né, quais pessoas devem ser vacinadas, que elas busquem o serviço de saúde, procurem, levem sua carteira de vacina, e se elas não tiverem vacinação, que elas sejam vacinadas, né? Isso a gente chama de intensificação, a gente levar essa informação. E a campanha também é uma forma da gente fazer, as pessoas geralmente vão espontaneamente aos serviços, né, serem vacinadas, mas a gente faz um trabalho na mídia muito maior, né? Geralmente as campanhas são em níveis nacionais, como a gente vai ter agora no final do mês. Então, o país inteiro se mobiliza, vai ter um dia D, um período que as pessoas, na campanha vacinal, a gente tenta atingir o maior número de pessoas para serem vacinadas, para estarem protegidas. Ótimo. A gente atingindo essa cobertura vacinal, a gente interrompe a transmissão da doença. E, doutor Daniel, qualquer pessoa deve se vacinar? Isso é uma coisa que já... Perfeito. As pessoas devem perguntar bastante. Claro, claro, né? Na verdade, a gente orienta muito baseado na epidemiologia do que foi o sarampo, né? Por que eu falo isso? As pessoas que nasceram antes de 1960, praticamente 100% daquela população teve sarampo durante a infância. Então, aquelas pessoas que nasceram antes de 1960, não há necessidade de serem vacinadas, porque a gente considera como 100% daquela população protegida, porque até hoje a gente considera que quem teve o sarampo não vai ter novamente, né? Porque eles, na verdade, a própria infecção é capaz de proteger para o resto da vida. Quem nasceu de 1960 para cá e tem mais de 29 anos, ou seja, tem 30 anos, né, e nasceu até 1960, né, que estaria hoje em torno de 59 anos, né, então de 30 a 59 anos, tem que ter pelo menos uma dose de vacina, né, a gente recomenda uma dose de vacinação para estarem protegidos. E quem tem menos de 29 anos, a gente recomenda que tenha que ter, para estarem protegidos, 2 doses de vacina contra o sarampo. Então, menores de 29 anos tem que ter na carteira de vacinação o registro de 2 doses de sarampo. Claro que a gente vê menores de 1 ano tem uma peculiaridade, porque os menores de 1 ano, na rotina, eles não recebem a vacina, né? Porém, numa situação agora como a gente está vivendo, com um aumento da circulação do vírus, períodos epidêmicos, quem tem de 6 meses a 1 ano de idade, a gente recomenda que receba uma dose de vacina, e depois, com 1 ano, vai receber a dose que vai ser válida para a carteira dele, depois, com 1 ano e 3 meses, a segunda dose. Então, as crianças de 6 meses a 1 ano de vida, elas recebem agora, nesse período que a gente vive de epidemia, uma dose de vacina. E por que, na verdade, a gente não vacina menores de 6 meses? Porque, da maior parte das vezes, as mães com um anticorpo, né, que ela passa através do aleitamento materno ou durante a própria gestação, esse anticorpo ele geralmente dura no mínimo até os 6 meses. Então, a vacina não tem efeito nessa população menores de 6 meses. De 6 meses a 1 ano, em geral, também diminui o efeito da vacina. Por isso que a gente faz a primeira dose com 1 ano. Porém, num período agora epidêmico, com risco de, justamente nessa população de 6 meses a 1 ano, de ter maior gravidade da doença, a gente está recomendando também para essas crianças de 6 meses a 1 ano que recebam uma dose. Depois que ela não vai ser válida para a carteira de vacina, mas depois com 1 ano ela recebe a dose dela, depois com 1 ano e 3 meses ela recebe a segunda dose e ela vai estar protegida, pelo menos com o conhecimento que a gente tem até hoje, para o restante da vida dela. Se alguém contrair o sarampo, o que deve fazer nesse caso? Muitas vezes é difícil, né, para a pessoa imaginar que ela, né, quem não conhece da doença, né, já perceber que ela é uma suspeita de sarampo, né. O que chama mais atenção, sem dúvida alguma, é o exantema, né, aquela vermelhidão no corpo, né. Aqui em Ribeirão Preto a gente tem uma certa conhecimento nessa população, porque a dengue também é uma doença muito comum na nossa região e ela também leva a uma vermelhidão. Tudo bem que a vermelhidão da dengue, né, o exantema da dengue, é um pouquinho diferente do sarampo, tá? Mas, de uma forma geral, é uma vermelhidão no corpo também, a gente chama de uma doença exantemática acaba confundindo. também. Que aí, no período agora de maior transmissão da dengue, pode ser um problema, porque vai confundir também, que é um outro complicador.
Mas, de qualquer forma, quando a pessoa tem essas lesões vermelhas no corpo, claro que ela vai suspeitar, geralmente é isso que vai levar à suspeita maior. Quem teve contato com casos suspeitos de sarampo também devem estar alertas, porque é uma pessoa com maior risco, porque se ela não estiver protegida, não tiver as vacinas em dia, ela pode desenvolver doença também. Então, quem teve contato com sarampo também é uma outra questão que também deve estar alerta no caso de aparecimento de sintomas. E se ela desenvolver sintomas, que ela procure uma unidade de saúde, né? E nesse local, né, ela suspeitando que pode ser sarampo, né, tendo aquelas lesões clássicas da doença, é o mais importante possível que ela avise o serviço de saúde, quando ela chega logo no acolhimento, né, na recepção, ela fala, olha, eu sou uma suspeita de sarampo, porque o pessoal já vai orientá-la a colocar uma máscara e deixar ela um pouco mais distante das outras pessoas, porque uma outra forma de transmissão de sarampo é na sala de espera. A gente tem visto alguns casos que acabam adoecendo e aguardando a consulta para um outro problema, mas que teve contato com alguém que era uma suspeita de sarampo, na verdade era um caso que depois seria confirmado, né, porque ele está com o vírus do sarampo, e aí ela pode adoecer. Então, por isso que é importante que os serviços de saúde eles tenham um fluxo interno de detectar rapidamente, né, quem está chegando com as suspeitas, para poder colocar uma máscara nessa pessoa, uma máscara comum, e deixá-lo o mais isolado possível das outras pessoas que estão na sala de espera. Então já é um outro momento. E se depois na consulta, né, o médico que estiver atendendo suspeitar de sarampo, ele vai fazer a notificação para a gente, vai colher o material para fazer a confirmação laboratorial do caso de sarampo, e depois todas as condutas em termos de controle, ela é feita pela vigilância epidemiológica. Interessante, né? Na antessala já do consultório já há um risco de... Sim, porque o sarampo, dentro das doenças conhecidas hoje, né, é uma das doenças que tem maior transmissão, a maior capacidade de ser transmitida, né? Ela é transmitida pelo ar, né? Então a gente chama de R0, que é uma medida de a gente ver a capacidade de transmissão do vírus do sarampo, ele chega até ser em torno de 20, ou seja, uma pessoa com sarampo geralmente transmite até para 20 outras pessoas, né? Dada essa altíssima capacidade de transmissão do vírus do sarampo, né, mesmo em contatos rápidos, se a pessoa for suscetível, se ela não estiver protegida, ela pode adoecer. Isso, de fato, então, na sala de espera, no ambiente de trabalho, essa pessoa deve ser afastada do ambiente de trabalho, né, da escola, né, todos os locais de convivência, essa pessoa deve evitar de supermercados, shoppings, contato com outras pessoas. A gente sempre orienta isso porque ela pode estar continuando transmitindo a doença, né, o vírus. Obrigado, Dr. Daniel Araújo, muito esclarecedor. Muito obrigado pela sua presença aqui. É com você, Jean. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para falar mais sobre o assunto, a reportagem especial da série sobre o medo traz detalhes sobre a violência doméstica. Eu tinha por volta de 13 anos quando eu conheci um rapaz e começamos a namorar. Eu fui uma menina muito iludida, achava que ia casar e viver um conto de amor desses de novela, onde tudo acaba bem. Após alguns meses, começaram as agressões. Aconteceu o primeiro soco na cabeça. Ali não aparecia o hematoma. Naquele dia tinha apanhado, levado beliscão no braço, tinha sido enforcada que quase desmaiei. Foram noites e noites de choro sem contar pra ninguém na família porque eu tinha vergonha. E o medo era maior que tudo. A tristeza bateu, estava frágil e qualquer abraço de promessa de felicidade me conquistava, então eu decidi casar. Não podia ser verdade. Eu não queria que aquilo fosse verdade. Há 16 anos, na minha adolescência, eu tive um namorado que era quase 10 anos mais velho que eu. Tudo aconteceu muito rápido. Com 5 meses de namoro, eu descobri que estava grávida da minha primeira filha. Ele falava pra mim que se eu terminasse com ele, não teria ninguém. Minha filha não teria um pai. No decorrer do tempo, eu descobri que minha madrinha de casamento tinha um caso com ele. Ele chegou a me ameaçar durante brigas com faca, falando que ia me matar, me agredia. Eu tinha medo. Muito medo. Uma vez ele chegou em casa drogado e bêbado e abusou sexualmente de mim. O medo de ir embora era grande, por todas as ameaças que ele fazia e a pressão psicológica era demais.
Começou com ameaças, dizendo que ia se matar se eu deixasse ele. Eu sentia culpada por não querer ficar com ele, mas eu ia me sentir mais ainda se ele cometesse suicídio. Ele chegou a me estuprar uma vez. Estava me seguindo pela faculdade onde eu morava. Ele me colocou no carro e saiu em uma rodovia na contramão, dizendo que se eu não ficasse com ele, eu não iria ficar com ninguém. E que ele iria se matar e me matar também, porque eu era culpada daquilo tudo. Eu fiquei com medo de denunciar para a polícia porque ele me fuzilava com os olhos. Tenho trauma de dormir sozinha até hoje, porque ele fez uma cópia da minha chave sem eu saber, e às vezes eu acordava com ele me olhando. Não consigo mais confiar nas pessoas. O Jornal da Barão fica por aqui. Até o próximo programa.